Oi, gente, estamos aqui para mais um episódio do Lounge TRT. No estúdio comigo hoje o professor Estefânio Gama. Professor, seja bem-vindo. Obrigado. A gente agradece a sua presença aqui e vamos falar de uma coisa bacana, que é o Enem que está chegando aí. Já são menos de 100 dias para o Enem, professor. Como é que está o cenário de inscrições aqui no nosso Mato Grosso nesse ano? Perfeito. As inscrições muito positivas e otimistas, porque no nosso estado e também a questão nacional houve um crescimento do número de candidatos, né? O ano passado, a edição anterior, nós tivemos aí um pouco mais de 63, 64 mil inscritos. Esse ano, um pouco mais de 80 mil, o que é em torno de 18 a 20% de crescimento dos candidatos do nosso estado. E há uma possibilidade de se traçar um perfil em Mato Grosso, no Brasil, desses alunos, desses estudantes que vão fazer o Enem? Sim, sim. No nosso caso, né, no caso nacional também, a maioria dos candidatos são meninas, né, são mulheres, 60% aí do nosso estado são meninas que vão fazer o Enem. Outro número também interessante é que um pouco mais da metade estão entre os 16 e 18 anos de idade. E um terço dos candidatos são oriundos da rede pública, estão cursando o último ano do ensino médio. Nós temos ali aproximadamente 26 mil candidatos nessa fase estudantil. Está ali fechando já o ciclo e aí já abrindo outro para tentar uma faculdade pública ou até bolsas, né? Sobre distribuição geográfica, Cuiabá é com o maior número de inscritos, logicamente é a capital, mas como é que está essa distribuição no estado? Sim, Cuiabá se destaca, né, bem à frente, né, aproximadamente 26 mil inscritos, e as outras cidades vêm atrás, né, como Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop, Cáceres, né, mas Cuiabá tem aí em torno de 26 mil, Várzea Grande e Rondonópolis, né, cada uma com quase 9 mil candidatos. Então, essas cidades acabam se destacando frente às outras do nosso estado, sim. Tá ótimo. Esse é um primeiro panorama aí do Enem 2025, aqui no nosso estado principalmente. Está aqui conosco hoje o professor Estefânio Gama. Professor, com menos de 100 dias para o Enem, o que é essencial para os estudantes nesse momento focarem para os últimos dias, os últimos momentos, as últimas apostilas de estudo? Então, para esses 100 dias finais aí, né, aproximadamente, eu costumo separar aqui 5 passos que eu acho que são interessantes nessa reta final. O primeiro deles é você resolver as provas anteriores, né? É fundamental que o candidato baixe essas edições anteriores e vá resolvendo esses exercícios, para que você possa se familiarizar cada vez mais com o exame. Um segundo passo é montar um relatório de erros, né? Por que você está errando essa questão? Foi falta de conteúdo, você ficou distraído, não se atentou ali ao comando da questão, falta de tempo, né? Identificar esses erros agora são fundamentais para que eles não sejam cometidos na hora do exame, na hora da prova, né? Um terceiro passo é revisar os temas que mais caem. Você fazendo uma breve busca no Google, por exemplo, raio-x do Enem, você vai ver lá quais são os assuntos mais frequentes de cada área do conhecimento. Como não dá para você estudar todo o conteúdo, você indo especificamente nesse raio-x, isso facilita bastante. Um quarto passo seria o quê? Você estudar com diversos formatos, né? Videoaulas, filmes, documentários, né? Aquilo que de alguma forma vai tornar o seu estudo um pouco mais leve. E o último passo seria cuidar de você, né? Dormir bem, comer bem, fazer atividade física, tudo isso é fundamental. Esse último passo é fundamental para que os passos anteriores sejam bem-sucedidos. A próxima pergunta já foi quase respondida, porque eu queria saber dos erros, né? Quais erros são mais comuns e quais prioritariamente precisam ser evitados. Você já falou do autocuidado, de dormir bem nos dias anteriores, de se cuidar, de se preparar, porque talvez a pessoa pense, eu vou virar à noite estudando para o Enem amanhã, e isso acaba prejudicando, né, professor? Sem dúvida, porque o que acontece? Um erro que é muito comum é, às vezes, o aluno que negligenciou ali o primeiro semestre, ele quer colocar uma carga de estudo nessa reta final que ele não está habituado. E isso aí leva o indivíduo à exaustão, né? Se você não está acostumado, você não vai conseguir absorver, né? O interessante segue esses passos que eu já disse anteriormente
E você tem que acrescentar ali um tempo de descanso também, isso é fundamental, né? A atividade física, né? Você ter um momento de lazer, de entretenimento, tudo isso facilita para que você possa oxigenar, né? Tanto física quanto mentalmente também, porque o exame, ele exige do indivíduo uma preparação física, porque é uma prova muito extensa. Ótimo! Nosso papo hoje é com o professor Estefânio Gama. A gente fala sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, que está chegando por aí, principalmente você que vai fazer, precisa ficar atento. Professor, você está à frente de um quadro que estreou recentemente na programação da TRT-FM, o Dicas do Enem. Qual é o objetivo desse quadro? Não, o objetivo é trazer informações, né, e dicas bem cirúrgicas, bem precisas, para quem está se preparando para o Enem. Dicas como, por exemplo, como que o exame é corrigido, né, a temida TRI, por que existem 4 tipos de provas, né? Quais são os conteúdos que mais caem, quais são os erros que eu não devo cometer, o que eu devo me atentar. Então, tudo isso vai ser trabalhado aí até a data do Enem, com dicas precisas, objetivas e claras. A TRT-FM é uma emissora que a gente classifica no meio de comunicação como adulta, ou seja, quem ouve a rádio são pais, mães, tios, né, padrastos, enfim, madrastas. Logicamente, a gente vai pulverizar isso ao longo da programação para que os filhos que estejam nos carros com seus pais ouçam também, ou em casa e tal. Mas qual é o recado também que o professor Estefânio pode dar para o pai de aluno, o pai de estudante, a mãe de estudante, os responsáveis que estão se preparando também junto com esse filho para o Enem? Então, a dica é ficar atento ao longo da programação, acompanhar, para que possa levar essa informação para os seus filhos também, né? É uma coisa que a gente até conversava, a ideia de que esse público jovem não tem muito hábito, né, de ouvir o rádio, né? Eu acredito que quando a gente consegue trazer uma informação que vai ao encontro da necessidade desse ouvinte, desse jovem ouvinte, quem sabe a gente consiga aí fazer esse diálogo bem interessante com eles e fazer com que eles possam acompanhar de forma mais assídua o rádio e conhecer, né, o quão maravilhoso é esse mundo também. Além disso, a gente fala dos alunos porque são a grande maioria, né, de quem vai fazer o Enem, mas tem pessoas aí de 35 anos, 30, 29, 25, enfim, um pouco mais da faixa etária mais elevada que vai também prestar esse vestibular nacional, vou dizer assim, né? Sim. Você pega uma camada boa também de pessoas que já estão aí o jovem adulto, né, que também vai fazer o Enem, com mais de 30 anos, com mais de 35 anos. Então, esse nosso quadro, esse nosso espaço, ele atinge, independente da faixa etária, é aquele candidato que está se preparando para o Enem. Seja ele com 18, com 16 anos, seja ele também com 50 anos de idade, tá? Porque essas dicas, elas são direcionadas de forma precisa para o Enem. Tá ótimo, professor Estefânio, eu quero agradecer mais uma vez aqui a sua presença no Loud e também a sua parceria com a TRT-FM, que muito engrandece a programação da rádio e, lógico, que presta um serviço imenso à sociedade mato-grossense, aos alunos. Em nome da TRT-FM e do Tribunal Regional do Trabalho, fico aqui, expresso a nossa gratidão pela sua parceria. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje também. Perfeito, eu que agradeço pela oportunidade, pelo espaço, e é mais um veículo, né, que a gente pode utilizar para poder alcançar estudantes da nossa região. E deixo aqui meu abraço para os meus alunos aí ao longo desse ano. Professor, tem redes sociais que as pessoas podem encontrar também o senhor por ali? Sim, é o meu nome, @Estefânio Gama. Tá ótimo. Professor Estefânio conversou comigo aqui hoje e com você também no Lounge TRT. Próxima quarta-feira tem mais um convidado por aqui. Até lá!